Gabriel Jesus deverá ser novidade na próxima lista da seleção brasileira. Yuri Alberto receberá a proposta da Europa e Benzema estreia com tudo no Al Hilal. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição dessa sexta-feira do Boletim Weiner. Continuação da rodada do Brasileirão. Ontem nós tivemos os jogos que complementaram a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Tivemos 3 jogos na noite da quinta-feira. Vamos aos resultados. Bahia e Fluminense empataram em 1-1 em um jogo de muitos gols perdidos por ambos os lados. 1-1 foi também o placar de Vasco e Chapecoense. E olha que o Vasco fez um verdadeiro bombardeio para cima da equipe catarinense, que no fim, com um gol de falta, conseguiu arrancar um empate. E o Cruzeiro perdeu mais uma. O Cruzeiro perdeu em casa de virada para o Coritiba pelo placar de 2-1. Torcida do Cruzeiro quer saída de Tite. Como eu falei para vocês na hora do resultado, o Cruzeiro perdeu mais uma nessa temporada. Em 8 jogos até o momento, sob o comando do técnico Tite, o Cruzeiro conseguiu perder 5 partidas. E convenhamos, para o time que o Cruzeiro tem, pelo tanto que investiu para essa temporada, não dá para você admitir um time desse de 8 jogos, perder 5 e ganhar só 3. O Campeonato Brasileiro acabou de começar e em 2 jogos já são 2 derrotas. Tomou 4-0 do Botafogo na estreia e agora perde em casa, que são pontos que você depois não recupera. Perdeu em casa para o Coritiba de virada por 2-1. Com esse começo ruim e claramente perdendo a identidade do trabalho do Leonardo Jardim, a torcida do Cruzeiro está revoltada. Tanto que ontem, após a derrota para a equipe do Coritiba, começaram a xingar o Tite de tudo quanto era jeito nas arquibancadas, mandando ele tomar naquele lugar e pedindo, claro, a sua saída do Cruzeiro. Quando o Cruzeiro fez essa contratação de ter o Tite após a saída do Leonardo Jardim, não sei se todos vocês vão se lembrar o que eu tinha falado, mas era o seguinte: o Tite não é um treinador ruim, não é. Muitos vão agora querer aproveitar esse momento para pisar na cabeça dele, mas o Tite não é um treinador ruim. Só vocês pegarem outros trabalhos que ele já fez ao longo da carreira. Não é um técnico ruim. Agora, por que você vai contratar para o seu time um técnico que não tem nada a ver com o técnico anterior? O Leonardo Jardim, qual que era o estilo do Leonardo Jardim? Um futebol mais ofensivo, um time que propunha jogo, um time que era muito letal quando atacava os seus adversários. O Tite, ele tem uma metodologia completamente diferente. Então, não faz sentido você ter quase que o mesmo elenco, mas você mudar completamente a forma de jogar. Não tô dizendo aqui que ele não tem a culpa, tá? Ele tem a parcela de culpa dele sim, porque ele tem que fazer muito mais com o time que ele tem na mão. Poxa, o Cruzeiro não vendeu o Caio Jorge, não vendeu o Matheus Pereira, trouxe ainda o Gerson, então ele é obrigado a fazer mais do que isso. Agora, querer dizer que era uma coisa inesperada, não era, porque ele não é um treinador com a mesma filosofia do Jardim. Muito claro isso, acho que os torcedores do Cruzeiro vão entender perfeitamente. E agora vem um outro lado. No jogo de ontem, o Cruzeiro saiu ganhando com um golaço do Matheus Pereira e ainda no primeiro tempo teve mais 2 oportunidades pelo menos de ampliar o placar e fazer o 2-0, com o Caio Jorge e com o Matheus Pereira. Você vai ver depois no segundo tempo os gols que... No caso, o gol da virada que o Cruzeiro toma é uma bola que o goleiro do Coritiba, o Pedro Morisco, quebra. Ninguém do Cruzeiro ataca a bola, tenta ganhar ela de cabeça e aí depois o Breno Lopes sai cara a cara com o Cássio e só dribla o Cássio. Então assim, o Tite tem a parcela dele porque ele tem que fazer muito mais, o trabalho realmente não é bom, a torcida tem total razão em reclamar, só que os jogadores também têm que olhar um pouquinho a parte deles. Tem gol que não dá pra você tomar, igual esse segundo gol que eles tomaram do Breno Lopes. Giro pelo mercado. Começamos o giro pelo mercado dessa edição do Boletim Weiner pelo futebol brasileiro, onde o Vasco está querendo contratar um jogador que está sem espaço no Flamengo. De acordo com a informação da ESPN, o Vasco tem interesse na contratação do volante Alan. O Alan tem sido pouco aproveitado no Flamengo, até pela concorrência que existe hoje no meio-campo rubro-negro. E a informação que vem da ESPN é de que, por pedido do Fernando Diniz, o Vasco está tentando contratar o Alan por empréstimo de 1 ano. Para ele seria bom, afinal no Flamengo, como eu tinha falado, dificilmente vai jogar.
Indo para o rival, pelo menos ele tem mais perspectiva de ser aproveitado. Falando em Flamengo, de acordo também com a ESPN, o Flamengo tem na sua mira para a janela de meio de ano o atacante Richarlison, que joga no Tottenham e tem sido convocado pelo Ancelotti também para a seleção brasileira. O Flamengo segue querendo um atacante que tenha velocidade, um atacante que pressione lá na frente, de mais mobilidade, justamente porque o Pedro hoje não tem atendido essa exigência do Felipe Luiz. Então o Flamengo tem o Richarlison na sua mira e avalia tentar contratá-lo na janela de meio de ano por um valor entre 30 e 35 milhões de euros. Indo para São Paulo, o Santos pode fazer uma boa contratação para repor a saída do Guilherme. Tudo bem que o Santos já contratou o Gabigol, contratou o Rony, só que eles podem contratar agora um jogador que fazia exatamente o que o Guilherme fazia, que era jogar aberto pela esquerda e ir para o mano a mano com o lateral, realmente abrir a defesa adversária. De acordo com a publicação do GE, o Santos está negociando a contratação do atacante Moisés, que pertence ao Fortaleza. Ele foi rebaixado com o Fortaleza nessa última temporada e o Fortaleza provavelmente vai aceitar negociá-lo para que possa também aliviar suas finanças. Bom jogador. Ainda em São Paulo, um jogador da Europa foi oferecido ao Palmeiras. De acordo com a ESPN, o volante Fred, ex-seleção brasileira, ex-Manchester United, que está no Fenerbahçe da Turquia, foi oferecido ao Palmeiras. Intermediários viram que o Palmeiras está no mercado procurando por um novo volante após a saída do Aníbal Moreno, precisam de um camisa 5 e então ofereceram o Fred, porque a tendência é que o Fred saia do Fenerbahçe. O Fenerbahçe precisa abrir uma vaga de estrangeiro porque querem contratar um outro jogador e aí acabou sobrando para o Fred nessa história. Só que o que o Palmeiras precisa se atentar é que o Fred não é um camisa 5, não é primeiro volante. Ele é muito mais um camisa 8. E para essa função hoje o Palmeiras já tem o Marlon Freitas e tem o Andreas Pereira. Eu acabei de falar para vocês que o Fenerbahçe está querendo liberar o Fred porque eles querem contratar um outro estrangeiro. E esse estrangeiro que pode acabar ficando com a vaga do Fred é o atacante do Corinthians, Yuri Alberto, que começou a temporada de 2026 com tudo. Marcou na final da Supercopa, tinha marcado no Clássico também contra o Santos, enfim. É um atacante que eu já falei para vocês em várias oportunidades, que se ele tivesse um aproveitamento melhor nas suas finalizações, ele já nem estava mais no Corinthians, já estaria na Europa faz tempo, porque ele tem bem o perfil que a Europa gosta. Atacante de mobilidade, faz gol de perna direita, gol de perna esquerda e é novo ainda. Segundo informação do jornalista Pedro Ramiro, o Fenerbahçe está querendo a contratação do Yuri Alberto e vai apresentar em breve uma proposta oficial para tirá-lo do Corinthians. Essa proposta será de 30 milhões de euros no pacote total, sendo 25 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. Lembrando que o Corinthians tem 50% dos direitos econômicos do Yuri. Então, colocando em um cenário que eles o vendessem por 30 milhões de euros, o Corinthians ficaria com apenas 15 milhões de euros, só para que vocês possam entender. E essa é uma das razões pelas quais, por muitas vezes, o Corinthians não aceita vender o Yuri. Porque com o dinheiro que eles vão pegar da venda do Yuri, eles não conseguem contratar um atacante do mesmo nível ou melhor. A estreia de Benzema no Al Hilal. O Cristiano Ronaldo deve ter ficado maluco depois de ver o que o Benzema aprontou na sua estreia pelo Al Hilal. Eu venho trazendo nos últimos dias a grande briga que se iniciou na Arábia Saudita por conta da ida do Benzema pro Al Hilal. Algo que deixou o Cristiano Ronaldo enfurecido, porque ele entende que o time dele não tem esse tipo de reforço e, na visão do Cristiano, a liga vai ficar desequilibrada. Bom, certamente ontem o Cristiano não ficou nem um pouco feliz ao ver o que o Benzema aprontou na sua estreia. O Al Hilal enfrentou a equipe do Al-Oqidoud por partida da Saudi Pro League e o Al Hilal venceu por 6-0. O Al Hilal naturalmente já tem um time muito bom e com o Benzema isso ficou ainda melhor. Dos 6 gols da vitória do Al Hilal, 3 foram de Karim Benzema, com direito a um gol de calcanhar e ele ainda deu também uma assistência. E estreou com tudo. Ele tinha até então na temporada 16 gols com a camisa do Al Ittihad e eu acredito que agora, rodeado de bons companheiros no Al Hilal, ele vai até superar esses 16 gols que tinha na antiga equipe. Com a vitória de ontem sobre o Al-Oqidoud, o Al Hilal agora abre 4 pontos de vantagem na liderança sobre o Al Nassr. CR7 continua com boicote. O Al Nassr vai poder diminuir a vantagem do Al Hilal de 4 pontos para 1 nessa sexta-feira, porque de tarde o Al Nassr vai enfrentar a equipe do Al Ittihad, o antigo time do Benzema. Só que esse jogo vai ser muito complicado para o time do Jorge Jesus, porque de novo eles não poderão contar com Cristiano Ronaldo.
O Cristiano, no começo da semana, no jogo da segunda-feira contra o Al Riyadh, já tinha pedido para não jogar. Estava insatisfeito com a maneira como o PIF, o Fundo de Investimentos Público, vinha tratando o Al Nassr, não dando para eles reforços de peso e dando reforços de peso para os concorrentes. Então, por conta dessa discordância, o Cristiano acabou ativando o modo boicote. Não quis jogar contra o Al Riyadh, chegou a faltar treinamento do Al Nassr e agora mantém a sua posição. Para o jogo dessa sexta contra o Al Ittihad, ele de novo não entrará em campo. Ele segue com a sua postura de só voltar a entrar em campo quando entender que o PIF trata o Al Nassr e respeita o Al Nassr da mesma maneira que trata as outras equipes, especialmente Al Hilal, Al Ahly e Al Ittihad. Isso pode acabar custando caro para o Al Nassr, porque se eles tropeçarem hoje contra o Al Ittihad, essa diferença para o Al Hilal pode ficar em 3 ou 4 pontos, e aí o Al Hilal vai começar a nadar de braçada. E imaginem aí um cenário onde ele fica fazendo isso por mais tempo. O Al Nassr tá fora da briga pelo título, com todo respeito. Porque mesmo que tenha Sadio Mané, João Félix, mesmo que tenha Coman, que tenha Brozovic, o diferencial mesmo do Al Nassr é o Cristiano Ronaldo, todo mundo sabe. Rodrigo pega suspensão na Champions. O atacante brasileiro Rodrigo vai ser desfalque do Real Madrid nas partidas dos playoffs contra o Benfica. Tudo isso por conta da última partida da fase de liga contra o próprio Benfica. Segundo informação do site The Athletic, o Rodrigo será suspenso pela UEFA. Essa suspensão vai acontecer porque no finalzinho do jogo contra o Benfica, ele foi expulso. Tinha sido expulso por insultar a arbitragem. Como consequência disso, ele será punido com 2 partidas de suspensão, ficando fora então das partidas de ida e volta dos playoffs. Ou seja, Rodrigo só voltará a jogar pelo Real Madrid na Liga dos Campeões caso a equipe consiga sua classificação para as oitavas de final. Nessa fase de draga que o Real Madrid está, certamente não é uma boa você perder o Rodrigo. Porque mesmo que o Arbeloa não tenha o Rodrigo como titular absoluto dele, o Rodrigo vinha numa boa sequência na reta final do Xabi Alonso. Com gols, com assistências, sem contar que, na minha opinião, é muito mais jogador, infinitamente mais jogador do que o Mastantuono. Seleção pode ter novidades. Agora, no mês de março, o Ancelotti vai apresentar a sua penúltima convocação da seleção antes da Copa do Mundo. E essa lista vai ser uma lista importante porque o Brasil terá testes difíceis pela frente. Até então, no final de 2025, nós tivemos duelos, na minha opinião, mais acessíveis. Enfrentamos equipes africanas e equipes asiáticas. Contra as asiáticas, nós goleamos a Coreia do Sul por 5-0 e tomamos uma virada do Japão por 3-2. Contra as africanas, vencemos a boa seleção de Senegal por 2-0 e apenas empatamos com a Tunísia em 1-1. Agora, em março, virão os testes mais complicados, que são os testes que de fato prepararão a seleção pensando na Copa. O Brasil pega 2 seleções europeias. A França, que hoje, para mim, é top 3 do mundo, é uma das favoritas, por sinal, para a Copa do Mundo do meio do ano. E outra seleção europeia que o Brasil vai enfrentar vai ser a seleção da Croácia, que mesmo que não seja mais a mesma Croácia, é a seleção que, querendo ou não, nos eliminou na Copa de 2022 no Catar. Então são 2 excelentes testes contra 2 boas seleções. Para essa lista de março, o Ancelotti provavelmente vai apresentar algumas novidades. Porque como agora ele tem pouco tempo para realizar testes, ele tem agora basicamente essa última cartada para tentar trazer algo de diferente. E a informação do jornalista Rodrigo Matos do UOL é de que nessa lista de março, 3 jogadores deverão aparecer como novidades. 3 jogadores deverão ser convocados pelo Ancelotti e estão na avaliação do treinador italiano para uma última chance. Quem são esses 3 que deverão aparecer na lista e que vão precisar agarrar a oportunidade para tentar estar na Copa? O zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, que há um bom tempo tem jogado bem, há um bom tempo tem pedido uma oportunidade, foi muito bem com o Flamengo em 2025, entrou na mira de vários times da Europa e muitos não entendiam por que ele nunca tinha uma chance. Agora essa chance deverá aparecer para o Léo. No ataque, Gabriel Jesus deverá voltar a ser convocado. É um jogador que já teve várias oportunidades na seleção, disputou as últimas 2 Copas e não fez gols em nenhuma, mas conseguiu retomar um bom ritmo no Arsenal, marcou gols nessas últimas semanas depois que voltou de uma lesão importante de LCA. Então o Gabriel também deverá ser testado pelo Ancelotti. E aí um jogador que deverá ser testado, e esse todo mundo está aguardando a convocação dele, também para o ataque,
é a convocação do Endrick. O Rodrigo Matos do UOL está trazendo essa informação agora, de que o Endrick deverá aparecer na lista, e essa informação também havia sido divulgada ontem pelo programa espanhol El Chiringuito, lá na Espanha, dizendo que o Ancelotti estava seriamente considerando chamar o Endrick para a próxima lista, e não é para menos. O começo dele no Lyon é arrasador, e ele foi para o Lyon exatamente com esse propósito, de ter minutagem, se desenvolver e voltar para o radar da seleção brasileira. Parece que ele conseguiu isso. Então, na lista do mês de março, para os jogos contra a França e Croácia, deveremos ver Léo Pereira aparecendo na zaga e no ataque a volta do Gabriel Jesus e a volta do Endrick também. O que eu acho disso? Eu acho que você testar o Léo Pereira é válido, mas entendo ao mesmo tempo que na zaga hoje nós estamos bem servidos. Eu acho que nós temos ali 4 ou 5 zagueiros que são bons zagueiros pensando na Copa do Mundo. Marquinhos, que tem sido nosso capitão, você tem o Éder Militão, você tem o Bremer. Eu particularmente gosto muito do Alexandro Ribeiro, do Lille. Tem o Gabriel Magalhães, que hoje até é um titular da seleção brasileira. Falei 5 nomes aqui, fáceis, que na minha opinião são zagueiros que têm totais condições de estarem na Copa do Mundo. Agora, eu acho justo pelo menos testar o Léo pelo momento dele, por tudo que ele tem feito. Ele ser recompensado com o teste é o justo, porque se até o Fabrício Bruno teve sequência, por que o Léo não pode ser testado pelo menos uma vez, sendo que hoje eu vejo o Léo acima do Fabrício Bruno? Justo. Concordam? No ataque, o Endrick eu levaria com certeza. Já até falei sobre isso no vídeo de ontem, que o Endrick é um cara que tem qualidade, foco, tem estrela. Eu gosto de um jogador como o Endrick na seleção brasileira. Agora o Gabriel Jesus, com todo respeito, eu não convocaria. O Gabriel Jesus já teve várias chances na seleção brasileira, já teve chance na seleção brasileira até na melhor fase dele, que foi ali no ciclo inicial do Tite, de 2016 a 2018. E ele não conseguiu desempenhar na Copa do Mundo. Hoje nós temos uma briga ali pela camisa 9, em que nós temos vários jogadores que estão bem. E estão melhores do que o Gabriel Jesus. Eu reconheço a qualidade do Gabriel Jesus, acho mesmo que ele é um muito bom jogador, só que na seleção acho que o tempo dele já passou. Hoje eu acho que ainda valeria muito mais a pena você insistir no Endrick, insistir no João Pedro, que joga no Chelsea, insistir no Igor Jesus, que joga no Nottingham Forest, jogadores que vêm numa sequência boa há mais tempo. O Gabriel, querendo ou não, ficou quase 1 ano parado, acabou de voltar. Ele iria para a seleção, na minha opinião, muito mais pelo nome dele do que propriamente pelo que ele tem apresentado nos últimos tempos, porque ele nem teve tanto tempo para isso. Queria agora saber de você nos comentários, desses 3 nomes aqui, quem você levaria para testar no mês de março? Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa sexta. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso, galera. Tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!